caçador. Dia da matador, matador. Me sinto livre da maldade, livre da maldade. Livre da angústia, livre da dor.
Seguindo uma semana, mas não vou atolar. Pedi permissão pra amanhã atolar. Deixa pra lá, deixa queixar pra lá. Seleção é natural, peneiro, peneira. Já da praga, dia da cura. Dia do osso da vida dura. Pra conquistar. Vamos fazer uma coisa quase impossível, começar na hora no Rio de Janeiro, gente. Vocês acreditam? Todo mundo está aqui, pronto. Vamos fazer uma coisa quase impossível, começar na hora no Rio de Janeiro. Os últimos ali chegando agora. Vocês acreditam? Todo mundo está aqui, pronto. Vamos fazer uma coisa quase impossível. Boa tarde a todos. Estamos aqui com mais uma parceria com a Piauí. É um dia ótimo para a gente poder discutir um tema importante, né? Uma das maiores crises de direitos humanos que a gente vive hoje. E a gente está recebendo aqui hoje conosco para discutir esse tema importante dos refugiados a Paula Scarpim, da Piauí. Ela vai comandar o papo hoje, vai fazer entrevista ao vivo aqui com vocês, com o Vitor Ferreira, que é do Profissão Repórter. Ele também fez uma matéria em 2015. Eles foram acompanhar essa trajetória de refugiados que estavam justamente saindo da Síria e procurando refúgio na Europa, né? E nós temos também hoje a Ruth Bakur. Ela é uma antropóloga, psicóloga, e é síria também, síria e brasileira, e tem 2 irmãos que também procuraram refúgio aqui no Rio. Então, vai ser um papo bem interessante, muitas personalidades diferentes, eu acho que vai ser muito bom. Bem-vindos a todos. Eu vou estar passando aqui com a minha prancheta, pegando perguntas do público e vou inserindo de acordo com o momento que for melhor. Então, é só você levantar a mão, que aí eu passo com a prancheta e te entrego. Por favor, coloque o seu nome completo e a pergunta, que a gente vai estar no streaming aqui pelas redes sociais da Agência Pública e da Piauí. Quem está de casa pode acompanhar também. Então, é importante você dar seu nome completo para quem está de casa poder acompanhar junto. Muito obrigada. E temos um cafezinho aqui, quem quiser. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Obrigada por ter vindo no meio do feriado aqui acompanhar a nossa conversa. Esse tema do refúgio é super importante, né? A gente vive a maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Eu queria começar esse papo falando que, por um acaso, a gente está com 2 pessoas aqui que têm relação com refugiados sírios, né? E no Brasil a gente recebe refugiados de vários outros países. Isso é uma questão que a gente queria deixar desde o começo. A gente vai acabar falando um pouco mais de Síria, natural, pelos convidados que a gente trouxe. Mas a gente está aberto para perguntas com relação a refúgio, a questão do refúgio de forma generalizada. Mas queria começar falando um pouquinho sobre... A gente tem um problema que a gente tem uma lei de imigração muito restritiva no Brasil, que é uma lei da época da ditadura, que está sendo repensada agora. Tudo leva a crer que ela vai passar. Ela já passou por Câmara, Senado, voltou para o Senado, não sei o que, agora só falta ser aprovada mesmo, e as coisas tendem a melhorar agora. Mas, por a gente ter essa lei muito restritiva, o Brasil, além de ser signatário do Estatuto do Refugiado na ONU, a gente tem uma lei de refúgio que é muito avançada, muito elogiada na ONU também. Então, acaba que muita gente entra no Brasil pedindo o refúgio, mesmo que não seja necessariamente perseguido político, que não seja assim, que não cumpra exatamente o que diz o Estatuto do Refugiado. E essa é uma questão complexa, né? Porque você dizer que uma pessoa pode ser refugiada no seu país significa você dizer o seu estado de origem não tem condição de te oferecer segurança. Então, você dizer que todo congolês, por exemplo, pode ser refugiado no Brasil significa dizer que o Estado congolês não tem condição de dar segurança para os seus moradores, para as pessoas que são de lá. E o único país que o Brasil aceita irrestritivamente por um acordo que fez foi a Síria. Tipo, todo sírio que pedir asilo, que pedir refúgio para o Brasil é aceito automaticamente. Todos os outros casos, eles são analisados caso a caso. E por essa questão, porque pode criar um imbróglio diplomático, né? Então, são avaliados caso a caso. Então, tem uma série de questões que a gente precisa, enfim, que são polêmicas, que a gente pode
perguntar sobre isso. Eu já ouvi, conversando com pessoas refugiadas de outros lugares, que tem uma questão de racismo aí. Sem dúvida, o Brasil, enfim, é muito mais racista do que xenófobo. Os refugiados africanos tendem a sofrer mais do que os refugiados sírios por uma questão de racismo mesmo. Mas uma coisa que a gente estava conversando, eu e a Ruda, por telefone, é que, por outro lado, a questão dos sírios, por ter atraído tanta atenção, a gente acabou falando muito mais de refúgio e essa questão voltou mais à tona. Então, a gente vai falar de refúgio com relação a refugiados sírios aqui, mas, enfim, fiquem à vontade para a gente conversar sobre qualquer coisa. Eu queria começar perguntando para o Vitor, eu pedi para eles se apresentarem, porque vai ser muito mais legal do que eu ficar falando sobre eles aqui. Eu pedi para o Vitor começar por ele ter acompanhado a ponta de lá. O Vitor é repórter do Profissão Repórter, Vitor Ferreira, e ele acompanhou a rota dos refugiados sírios que estavam chegando à Europa. Eu queria que ele contasse um pouco desse trajeto e o que ele acompanhou, as pessoas que ele conheceu, quais foram os personagens, como foi cobrir isso na Globo. Enfim. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de todo mundo. Bom, como a Paula disse, a gente fez um Profissão Repórter em 2015 sobre os refugiados na Europa. E o Caco foi para a Grécia, na ilha de Lesbos, que era a ilha onde os refugiados estavam chegando com maior frequência. Então, foi até uma surpresa para a gente, porque na hora da produção, mas onde é que a gente vai exatamente para tentar mostrar o momento em que chega um bote? E aí indicaram umas 2, 3 praias para a gente. Olha, pode ir lá, sem marcar hora, sem nada. Todo dia chega algum bote. É uma coisa muito surreal, assim. Eles saem da Turquia, cruzam todo o mar Egeu e, de repente, você está na praia ali e vem chegando um bote lotado de gente. Um bote para 20 pessoas acabava chegando lá com 40, 50 pessoas. E o método deles era sempre o mesmo. Eles iam colocando pessoas no bote, aí o barqueiro ia, apontava o barco para um lugar e tal, e meio que sem avisar, ele pedia para alguém do barco, segura aqui para mim, por favor, olha, é reto aqui, acelera que uma hora vocês chegam lá. E o cara pulava para fora do bote, o coiote, assim, e voltava para a praia lá na Turquia, e aí ficavam 40 pessoas que nunca tiveram contato com isso, com navegação e tal, indo em linha reta para ver onde ia chegar, e chegavam na Grécia. Essas pessoas da Grécia tentavam chegar de alguma maneira até a Macedônia, e aí eu começo a minha reportagem na Macedônia, cruzando a fronteira da Macedônia com a Sérvia a pé. E também é uma cena impressionante, porque tem os campos da Sérvia, assim, e muita gente chegando o tempo inteiro, pessoas carregando mala, o pouco de coisa que eles conseguiam levar, assim, muita criança, às vezes mulheres grávidas, idoso. E na Sérvia estava um caos, assim. A gente foi para Preševo, que é uma cidadezinha bem pequena na fronteira com a Macedônia, e eles não tinham nenhuma estrutura para receber os refugiados lá. Então eles chegavam, ficavam ali pela cidade e tal, uma coisa bem ensaio sobre a cegueira, assim. As pessoas não tinham para onde ir. Tomavam um trem em Preševo, ficavam 19 horas nesse trem até a fronteira com a Croácia. E aí foi esse trem que eu consegui entrar, meio clandestinamente, porque era um trem só para refugiados, mas não tinha, ninguém controlava isso. E aí, nesse trem, quando a gente estava chegando perto da capital da Sérvia, em Belgrado, a polícia passou pelo nosso vagão e eu fui expulso do trem no meio da madrugada. Assim, foi bem caótico para a gente, porque, como era de madrugada, eu já tinha gravado um monte dentro do trem, sem descer, porque toda hora que o trem parava, por algum motivo, ninguém podia descer, os refugiados eram proibidos de sair do trem. E aí, quando o policial viu e veio perguntar de onde a gente era, viu câmera e tal, ele expulsou imediatamente, a gente teve que caminhar pelo trilho do trem uns 15 minutos até chegar numa estação ali perto de Belgrado. E da Sérvia para frente, quando chega na fronteira da Croácia, os refugiados passam a cumprir uma rota bem estabelecida pelos governos até chegar na Alemanha. E chega a ser meio assustador, assim, porque eles ficam num campo de refugiados na Croácia para que o governo cuide da papelada e tal, dê entrada, né, para ter um registro de que eles passaram pela Croácia. Aí eles recebem comida, tomam banho, eventualmente passam uma noite, voltam para o trem que está parado dentro do campo de refugiados e seguem a viagem, passando por Eslovênia até a Áustria. Ninguém tem a opção de sair do campo de refugiado ou não embarcar no primeiro trem. É uma coisa meio vai. Como a maioria não fala
inglês, muito menos servo-croata, fica uma coisa assim, os policiais da Croácia meio que empurrando e apontando o dedo, e as pessoas têm que ir, sem nenhuma informação, desesperadas, assim, todo um clima tenso o tempo inteiro. Então, é uma cena bem assustadora, assim, até chegar na Alemanha. Quando eles chegam na Alemanha, a Alemanha distribui esses refugiados em vários campos de refugiados dentro da Alemanha, e começa todo um processo de saber se vai ou não aceitar aquele refugiado lá como refugiado. Isso pode demorar até 1 ano, o trâmite da documentação toda e tal. A Alemanha, embora estivesse recebendo todos os sírios, iraquianos e afegãos, o refúgio não era automático como é aqui no Brasil. Então, isso poderia demorar um tempo. E essa foi, enfim, basicamente foi o programa que a gente fez, assim, tentar retratar o caminho dos refugiados que sonhavam em chegar até a Alemanha. Você perguntava para a maioria das pessoas: por que você quer ir para a Alemanha? Porque a informação que chegava era de que a Alemanha estava recebendo. Então, ninguém sabia direito o que ia encontrar. Isso me parecia bastante assustador, assim, porque você via criança, famílias inteiras levando a vida inteira numa mochila e estou indo para a Alemanha. Assim. E quem chegava na Europa eram as famílias mais ricas, assim, porque só essa travessia da Turquia para a Grécia chegava a custar 1.000 euros por pessoa, em dinheiro. Quem é que tem 1.000 euros em dinheiro nessa sala aqui? Acho que ninguém. Então, as famílias que tinham mais condições acabavam conseguindo chegar na Europa. Assim. Foi uma experiência bem intensa esses dias lá. E eu mantive contato mais frequente até hoje com 2 famílias, uma síria e uma iraquiana. Enfim, tem outras histórias desse trajeto aí, mas acho que é bom a gente ir conversando, né? Aos poucos. Obrigada, Vitor. Queria pedir para a Ruda também, tem uma história de vida muito interessante, de ter nascido em Alepo, né? Se pudesse contar um pouco a história da sua família. Até acho que é interessante contar um pouco como seus pais se conheceram e até chegar hoje, como é que foi essa relação com seus irmãos que estavam lá quando a coisa ficou feia mesmo, se pudesse contar. Oi, boa tarde, obrigada pela presença, obrigada pela casa, pelo convite. Fico muito feliz de ver, né, as pessoas num sábado de feriado aí, interessadas em temas que dizem respeito ao ser humano, né? E quando eu tinha 19 anos, meus pais se separaram e eu vim com a minha mãe morar no Brasil. E aí a minha relação com a Síria inverteu, passei a ser, né, mais brasileira, apesar de, durante muito tempo, ser Ruda, aquela minha amiga síria. Né? Então, durante muito tempo, eu fui a amiga síria e lá eu era a amiga brasileira. Né? As referências, né, que nos são dadas são muito interessantes. E, enfim, né, eu fiz a minha formação em psicologia e comecei a interessar mais pela produção humana, não só em termos de saúde e doença, e sim, né, numa contextualização mais ampla. Eu sempre digo que se Freud tivesse vivido mais tempo, ele teria se tornado antropólogo, eu acho. Então, enfim, né, de que forma que a sociedade, de que forma que a língua, de que forma que, né, vários elementos da cultura interferem na nossa trajetória. E com isso, eu acabei, né, me reaproximando do Oriente Médio em termos acadêmicos, e fiz minha pesquisa de campo no Egito em 2010. Eu saí do Cairo em dezembro de 2010, em 25 dias depois,
estavam nas ruas pedindo para que o Mubarak saísse, né? E eu assim, o que eu estou fazendo no Rio de Janeiro? Mas a gente não imaginava, né? Ou estava uma situação meio suspensa. A Síria entraria, se envolveria ou não na situação. E, de fato, né, em 2011, em abril de 2011, começou o primeiro levante juvenil, digamos, né, no sul da Síria, e que foi brutalmente reprimido e deu no que a gente, né, não dá para a gente ficar reproduzindo, né, esses 5 anos de guerra, mas eu me vi, de repente, no meio de uma guerra, né? A minha relação com a Síria, com Alepo, com os amigos, enfim, era muito pessoal, muito minha, muito familiar, e Alepo virou notícia, e eu lembro que quando eu vi pela primeira vez assim, Alepo sob bombardeio, eu fiquei, eu acho que um pouco catatônica, digamos, assim, eu fiquei vendo os lugares onde eu passava, não existem mais. E é muito difícil explicar, né, o que a gente sente. Eu tenho meu pai, depois que meus pais se separaram, meu pai casou novamente com uma síria e teve 2 filhos jovens, né, porque teve um intervalo grande disso. Eles tinham estado aqui no Brasil em 2003, crianças, para me visitar e conhecer, né, mais a cidade da irmã brasileira. E eu os visitava. A última vez que eu estive em Alepo foi em novembro de 2010. Eu lembro que foi assim, uma das primeiras vezes que eu pensei, não é que eu voltaria a morar aqui? Né? E, enfim. Em 2012, o crescente, né, de conflito foi aumentando. A Alepo começou a entrar, porque Alepo demorou um tempo, né, foi mais em Homs, etc. Em Alepo demorou a entrar no conflito. E como os meus irmãos, um estava com 17 anos, outro estava com 18 anos, a gente estava com muito medo deles serem recrutados. Na verdade, medo deles serem recrutados para o exército do Bashar. Um deles acabou de chegar aqui, o Adel. Estava falando de vocês. Olá, bem-vindo. A decisão da família foi que eles viessem, né? Não tinha outra alternativa. Eu acho que eles foram um dos primeiros refugiados sírios no Rio, né? O pedido de refúgio ainda não existia, o visto humanitário começou a ser concedido a partir de 2013, ele já não é mais concedido, isso já teve também né, no meio do ano passado, já houve uma modificação na política, né, do refúgio dos sírios do atual governo. E eles vieram ao Brasil, chegaram em São Paulo, nem no Rio eles conseguiram chegar, e eu fui lá buscá-los. Eles não sabiam português, eles sabiam alguma coisa, talvez, que meu pai tivesse ensinado a eles. E assim foi. O Adel, eu tinha um neném pequeno, de 11 meses, e 2 crianças, uma de 17 e outra de 18 em casa. Sem falar português, não sei com que fantasia, né? Vocês podem depois perguntar a eles com que fantasia que eles tinham a respeito do Rio, né? Do Brasil, que a expectativa. Acho que eles estavam muito perdidos, né? Uma decisão que não foi deles, uma decisão que foi tomada pelos familiares, pelo pai, mãe, eu, enfim, né? Agora vocês vão, né? E rapidamente eu falei, olha, vamos ter que trabalhar. Não dá, né? A gente vai ter que se organizar aqui. Aí a gente conheceu uma pessoa e o Adel começou a trabalhar. E eu lembro que o primeiro dia, num restaurante de comida árabe, o primeiro dia que ele chegou em casa, falou assim, Ruda, eu não vou aguentar, não. Falei, Adel, você vai ter que aguentar. Vamos lá, que você aguenta. Então, assim, a dureza do dia a dia é muito, né? É muito difícil. Eles já estão aqui há 5 anos. O mais novo, ele não se adaptou, não sei se ele vai aparecer aí, mas ele não se adaptou a princípio e voltou para a Síria, ficou quase 1 ano e está aqui de volta, enfim, com uma outra, né, relação já com o Brasil.
Mas através deles, porque assim, eu sempre digo que essa questão do refúgio invadiu, né, a minha porta, invadiu a minha casa, ela, né, entrou sem ser convidada. Mas eu a abracei, né, não tem outra forma, né, de lidar, não só como tendo familiares nessa situação. Em 2015, nosso pai veio ao Brasil, a gente estava com uma expectativa que ele ficasse. Ele tem 80 anos, ele tentou se adaptar, tentou ficar, mas a nossa rotina era muito diferente do que ele estava acostumado. Ele não quis ficar e, em dezembro, ele voltou para Alepo. Sob protestos, foi um momento muito difícil da gente imaginá-lo com essa idade, fazendo essa viagem de volta, que seria exaustiva para qualquer um de nós. Mas eu fui argumentando e fui vendo que os meus argumentos não tinham eco nenhum, né? Nós fomos argumentando. Não era uma questão de lógica, não era questão de matemática, né? Era questão de emoção. E ele não queria estar aqui, né? Ele queria estar lá, falando a língua dele, falando com os amigos dele, colhendo as oliveiras dele, que são deliciosas. E isso, acho que, né, a gente conseguiu entender que é isso que ele quer. Ele voltou. Claro que a gente fica, eu, pelo menos, não sei, os meninos, acredito que sim, assim, durante o trajeto todo, porque a Síria não tem mais aeroporto civil. Então, a chegada é Beirute, de Beirute se pega um táxi para Alepo. Beirute fica no sul, né, perto da fronteira sul da Síria, e Alepo fica no norte, então seria atravessar o país numa situação, né, de conflito e tal. E ele, durante a estada dele aqui, ele quebrou a perna, quebrou o fêmur, e, enfim, foi ele com bengala, com o fêmur quebrado, feliz da vida que estava voltando. Então, é uma situação, né, complicada, mas está lá, é isso que ele quer fazer, ele está lá, ele atende o telefone feliz, falando em português, que ele se recusava a falar aqui. Mas, enfim, através dessa nova... dessa entrada, desse novo mundo, né, eu acho que não só para mim, eu acho que isso tem que ficar claro, para todo refugiado. Né? Refugiado não nasceu refugiado nasceu um de nós, e, de uma hora para outra, ele se viu obrigado a se deslocar, a sair do país dele, de uma forma, né, forçada, não voluntária, a deixar uma vida para trás, estar aqui em outros lugares. Através dos meus irmãos, eu acabei tendo contato com outros refugiados aqui no Rio, sírios. O fato de eu ser síria, de eu falar árabe, de eu ser estudiosa do Oriente Médio, me aproximou dessa questão do refúgio na Síria, né? Então, existe uma tônica, não sei qual é a relação de vocês com a comunidade, com esse mundo aqui, mas uma tônica de rapazes novos que vieram ao Rio de Janeiro para o refúgio. Assim. É uma comunidade diferente da comunidade de refugiados no sul, em Foz do Iguaçu, em São Paulo, que são mais famílias que chegaram através de outras famílias que moravam aqui. Enfim, então, esses rapazes ficaram fora, os meus irmãos são rapazes e algumas moças, que eu acho que é uma questão também que a gente precisa pensar, porque eu não sei até que ponto, né, que fica claro que como é quem é o indivíduo, né, quem é o sujeito lá naquela cultura, naquela sociedade. Assim. A família é uma extensão do próprio indivíduo. Né? Você não é você sem o seu sobrenome, você não é você sem o familiar. Então, isso agrava um pouco mais a situação, e principalmente na situação de uma mulher. Então, mulheres chegadas, sozinhas, refugiadas, ao Brasil, assim, é de tirar o chapéu, é de se jogar como um tapete para dar umas boas-vindas, porque a gente não imagina o que deve ter sido esse trajeto. Né? Se para rapazes é uma coisa muito complexa. Então, a gente tem, né, essa coisa, começaram a surgir as bancas de esfirra e de quibe, né, pela cidade, todo mundo começou a se aproximar muito, né, dessa nova culinária síria, e é uma coisa interessante que, assim,
esfirra e quibe vendido na rua, a primeira vez que todos eles, né, viram acontecer. Lá, quibe esfirra se vende em lojas e quibe é a mamãe ou a vovó que faz. A gente não come salgadinho na rua, né? Então, como eles incorporaram, né, essa cultura local e tal. E, enfim, né, então, assim, é bom a gente saber que essa comunidade no Rio é uma comunidade que teve menos referência local, né, menos relação com a cidade. Isso foi construído no dia a dia para eles. Né, e foram criando os laços, e etc., cada um da sua forma. Né? Os meninos, o Ada, ele já é aluno do curso de Química da UFRJ, o mais novo é aluno de direção teatral, também na UFRJ, eles dão aula de árabe no Abraço Cultural, que foi, né, um espaço importantíssimo, né, para todos os refugiados darem aula de língua, de cultura. Enfim, né, já estão criando uma porção brasileira, e eu acho que a gente pode falar muito mais, vamos ver o que né, vem surgindo para a gente ir se encaminhando. Tá bom? Obrigada. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre a questão do acolhimento, né? A gente estava falando dessa lei do refúgio no Brasil ser muito elogiada, porque a gente não tem campo de refugiados no Brasil como tem na Europa, como tem nos Estados Unidos, até no Canadá. A pessoa chega e, enquanto ela aguarda a autorização, não, enquanto o trâmite vai rolando, as pessoas ficam confinadas ou num campo de refugiados, ou casas específicas para isso. E no Brasil, quando você entra, você ganha um protocolo que te permite residir e trabalhar já enquanto o processo roda, o que facilita muito, mesmo que o Brasil não seja muitas vezes o primeiro objetivo, né, da pessoa. Muitas vezes pensa em vou chegar no Brasil para depois ir para os Estados Unidos, para depois tentar até mesmo ir para a Europa, mas por essa facilidade atrai, né? Lógico que para os sírios, a gente também estava conversando sobre isso, para quem está muito desesperado e não tem dinheiro, se atirar no mar é a primeira opção. Os sírios que chegam no Brasil conseguiram comprar essa passagem aérea, né? Tem mais do que os 1.000 euros que ele falou para vir, enfim. E eu queria que vocês dois contassem um pouquinho, o Vitor, sobre como ele viu esse acolhimento acontecendo na Europa, assim, o que ele observou disso, e a Ruda, esse acolhimento do Brasil, também por ela ter essa experiência como psicóloga, e falar um pouco sobre esse trabalho do acolhimento do refugiado, porque é isso, liberar a residência e o trabalho é uma parte super importante, mas não é tudo, né? Tem 1 milhão de barreira linguística, barreira de até validação de diploma, que é uma coisa que a gente até fala pouco, a dificuldade que é você chegar no país. Eu conheci um garoto que tinha acabado, sírio, que tinha acabado de se formar em odontologia quando ele chegou e teve que trabalhar no comércio. Imagina, para a gente é tão difícil, né, você não conseguir se inserir no mercado de trabalho. Imagina você chegando num país completamente diferente, tem que ter que se reinventar, e tudo isso são questões complicadas que, muitas vezes, por a gente ter falta de iniciativa política, demorando para tomar iniciativa com isso, são as organizações civis que fazem isso, principalmente a igreja, né? Ela tinha comentado das igrejas, do Abraço Cultural, em São Paulo, muito como Missão Paz, Cáritas também trabalham com isso. Queria que vocês comparassem um pouco o que o Vitor viu na Europa com o que a Ruda vê aqui no Brasil. Essa coisa do diploma que você acabou de mencionar, assim como a maioria dos sírios e dos refugiados em geral que conseguiam ir para a Europa, tinha algum dinheiro, tinha também muita qualificação. Eu encontrei engenheiros, advogados, médicos, arquitetos, gente que tinha um emprego, enfim, trabalhava, tinha uma vida absolutamente normal no seu país e teve que deixar tudo de uma hora para outra. Essa coisa do pai da Ruda me fez lembrar de uma pessoa que eu encontrei na Sérvia. Ele já estava em solo europeu, e aí eu vi um grupo, tinham 3 pessoas conversando. Eu já tinha percebido que um deles falava inglês e tentei ser legal. Ali cheguei junto, tinha uma fogueira no meio, porque estava frio. E aí eu tentei começar o papo como alguma coisa assim, pô, e aí, né, aliviado que você está na Europa? E eu fui meio infeliz, porque, claro, a maioria, todo mundo, eles chegaram na Europa, tem um primeiro alívio de, ufa, sobrevivi a essa travessia do mar, que é onde quem morre nesse momento, não morre já estando na Europa. Então,
pô, ele já tinha passado por uma provação muito grande. Só que começaria outra, que é a sensação de não pertencimento. E eu acho que é um pouco o que seu pai sentia aqui. Não sou desse lugar, tudo bem, aqui não está em guerra, eu estaria mais seguro, mas não quero estar aqui, não sou daqui. E aí esse era um afegão, um jovem de 19 anos, ele falou, mas a minha família está lá, eu não sou daqui, não sei se eu queria estar aqui, mas eu vim porque a família inteira juntou um dinheiro e tal, pai, mãe, avô, e tudo, olha, a gente só tem dinheiro para uma pessoa ir embora e vai você que tem 19 anos, a gente não vai conseguir ir. E aí ele não sabia direito se queria ir, ele mencionou essa questão da família muito forte, para ele era um absurdo, ele se sentia um pouco covarde também de estar saindo, só que a família insistiu tanto, pô, você ainda tem uma vida inteira, a gente já está aqui e vai ficar. E aí ele estava fazendo esse trajeto, tentando chegar à Alemanha, não conhecia ninguém, diferentemente de algumas pessoas que tinham contato, algum amigo, algum conhecido, ele não conhecia ninguém, estava tentando chegar à Alemanha. Quando eu fui para a Alemanha, eu entrevistei o porta-voz da Bundespolizei, que é a Polícia Federal da Alemanha, e para ele contar um pouco de como estava sendo esse processo do acolhimento dos refugiados, do ponto de vista formal e legal, né? E aí ele me disse depois, em off, que a Alemanha estava abrindo muito as portas para os refugiados, não por uma questão apenas humanitária, olha como nós somos um país responsável e vamos receber os refugiados aqui. Mas eles tinham ele mencionou especificamente 5.000 vagas para a Polícia Federal na Alemanha e não tinha ninguém para preencher. Não tinha gente com idade e com interesse em ser policial federal. Mas também não tinha desemprego, simplesmente não tinha pessoas no país para exercer aquela função. E eles não iam abrir essas vagas para jovens que acabavam de chegar com 19, 20 anos, isso segundo esse policial. Porque era arriscado. Pessoas que acabaram de chegar aqui no país e tal, assumir uma função de policial. Então eles estavam abrindo recebendo todos os refugiados para depois, na medida do possível, aceitar apenas as famílias de pai e mãe jovens que tivessem filhos, crianças, porque aí essas crianças seriam educadas na Alemanha de acordo com os costumes ocidentais, aprenderiam a falar alemão e passariam a ocupar postos de trabalho qualificados dentro da Alemanha. Porque, segundo ele, a taxa de natalidade na Alemanha é muito baixa, pessoas, enfim, laicas, ateus, não religiosos, às vezes cristãos, mas não religiosos. A gente está tendo cada vez menos filhos, segundo ele, e a Alemanha pode vir a perder a sua hegemonia dentro da União Europeia, porque o país simplesmente vai encolher. E aí eles viram nessa coisa de receber crianças uma possibilidade. E agora está acontecendo de a Alemanha começar a devolver os refugiados que ela não vai aceitar. Então tem até um programa mesmo sendo criado na Alemanha para, olha, esses refugiados não foram aceitos, então precisam voltar. E os que vão ficar, segundo ele, na opinião dele, eu acho que isso está acontecendo mesmo, são as famílias com crianças que vão poder, enfim, as crianças serem criadas lá como alemãs. Né? Bom, eu acho que é um ponto assim, muito importante, né, que a Paula levantou. Porque o que a gente entende, na verdade, por acolher alguém, né? Isso é tão complexo, por salvar alguém. Do que, né, em que sentido? Claro que em uma situação de guerra você foi um pouco o que aconteceu com a gente, né? E que eu vejo acontecer muito. Você está tirando a pessoa de um perigo iminente, né? Objetivo, pum, caiu uma bomba, morreu, já era, né? Mas será que são, né? Esse era um medo que nem existia, não estava nem inscrito, né, no sujeito, morrer dessa forma. Então isso é quase que, sei lá, cai do céu mesmo. Mas, enfim, você já tirou, você levou para a Alemanha ou você veio parar no Brasil? Quais são as diferenças, né, de fato? Assim, eu estava falando ontem com a Paula, que a gente estava conversando,
que a Europa e os Estados Unidos têm uma forma distinta de olhar para as identidades, né, dos seus imigrantes, para as identidades locais, etc. O Brasil é um país de imigrantes. A gente adora falar isso, né? A gente adora, são países imigrantes, quanta gente, de todos os lugares. E, justamente, talvez por isso, que a gente espera que esse imigrante seja um brasileiro. Se sinta um brasileiro, se comporte como um brasileiro. Coisa que as sociedades norte-americanas, que as sociedades da Europa não esperam, não. Né? Na verdade, esse discurso, por exemplo, são as crianças que vão acabar se alemanzando, né? Mas bairros árabes, né? Bairros latinos, as identidades que a gente chama de fenizada, né? Latino, hispano-americano, né? Existe esse tipo de identidade. Você nunca vai ser um americano, você é um hispano-americano. No Brasil, todos vão ser brasileiros, mas o custo disso, o preço disso, é você ser realmente um brasileiro. Eu lembro que o primeiro carnaval dos meninos, eles ficaram extremamente chocados com o desempenho, né, das meninas, né, na euforia, no calor carnavalesco. E em estado de choque. Na verdade, assim, eles não estavam achando lindo, maravilhoso, não estavam, né? Que é isso? Como assim? É assim mesmo? Que coisa nojenta, não sei o quê. E isso é ruim, né? Qualquer menina daquela se sente extremamente ofendida. Então, a gente quer que... Olha, a gente salvou você veio parar aqui, a gente deu um visto, agora, né? Vamos lá, vamos ser brasileiro. Então, assim... Vai curtir o carnaval, né? Porque tem também isso. Vai curtir o carnaval, vai de beijar na boca, vai para a praia, bota biquíni, você que andava com aquela roupa toda coberta. Quer dizer, a violência disso. Né? A gente está falando de vários tipos de violência, e a gente só preconiza, né, em geral, a violência muito objetiva, muito clara, muito, né, estão em guerra. Mas outras violências muito minuciosas que constroem a pessoa, que né, o dia a dia. Eu lembro, eu que sou brasileira, que, enfim, vim para o Brasil numa situação que não é uma situação de guerra, mas vi uma idade, né, eu até brinquei com a Adel, que eu vi uma idade, com a mesma idade que ele, aqui para o Brasil, sabendo perfeitamente a língua. Isso, para mim, era um problema, porque eu nunca tive sotaque, por exemplo. Eu sempre falei português sem sotaque. O número de palavras que eu sabia, um certo... Né, enfim. Né, eu tinha uma certa dificuldade com algumas palavras, mas sotaque, de assim, não é daqui, eu nunca tive. Isso, para mim, era um problema, porque aí eu errava numa palavra... Eu não sabia escrever, porque assim, eu fui alfabetizada em árabe e em francês. Então, às vezes, eu afrancesava algumas coisas. E eu, assim, as pessoas, como assim? Essa mulher não sabe escrever com essa idade, não sabe escrever. Né? Porque, assim, ninguém sabe quais são as camadas que cada um de nós tem. Né? Eu acho que isso é muito sério. Né? Nesse meu lugar, para eu pertencer às duas culturas, para eu trabalhar com essas comunidades, eu tenho sido, né, em muitos momentos, acionada por situações muito específicas, muito subjetivas, muito delicadas, muito sensíveis, de muita violência que não é visível, não é vista por ninguém. Né? Situações de limites pessoais, de adaptação, não só com a língua, como com... A gente se adapta com língua, com cheiro, com comida, né, com roupa. São tantas nuances que a gente não pode perder, né, não pode deixar de lembrar que isso faz parte de todos nós, não só porque é refugiado, que saiu da guerra, veio para cá, tem que estar feliz da vida e achando que está tudo bem. Tem muitas questões, né, que ele pode estar percebendo ou não acontecendo com eles. E uma questão que eu sempre estava falando com a Paula ontem, que é uma preocupação agora, é uma preocupação por causa da a precariedade também do nosso dia a dia, nós, enquanto brasileiros, né, quanto que a
a nossa vida não é fácil, né? E receber outro que uma vida tão complexa não é fácil também. Mas, bom, estamos aí todos nós no mesmo barco. Que atendimentos, preocupações com as subjetividades. Quantas vezes eu penso nesses rapazes, assim, uma terapia, eu acho que seria... Quem é que vai fazer terapia? Vai falar em que língua? Aonde? Como? O que vai entender, né, do que o outro está falando, por mais que nossas mágoas, né, sejam humanas, afinal, mas os referenciais são muito distintos. E eu acho que a gente tem que ficar um pouco atento assim, e repensar um pouco, não naturalizar, o que a gente entende como violência. Né? A violência tem muitos degraus, e eu acho que os refugiados passam por outros tipos de violência, não proposital, mas que acontece no dia a dia, e estamos aí para tentar resolver todos juntos. Só para fazer uma intervenção aqui, porque é interessante que no streaming pela internet está rolando um debate gigantesco e é interessante trazer um pouco do que está sendo falado aqui nas redes. As pessoas estão comentando sobre a intolerância, né? Principalmente contra muçulmanos enfim, de repente seria um tópico interessante para vocês debaterem também, né? Você estava falando dessa questão da pessoa poder se adaptar aqui no Brasil. Como que seria em outros lugares? Nós temos esse problema, principalmente agora nos Estados Unidos. Vocês podem comentar um pouco sobre isso para as pessoas das redes poderem também entrar aqui no papo? Bom, estamos vivendo uma era de intolerância, né? Quase que generalizada. A intolerância com o Islã, a intolerância com minorias, né? É a tônica das últimas décadas, ou então é próprio nosso do ser humano. É uma questão que a gente vai ter que lidar com ela sempre, né? De que formas, que políticas que a gente implementa para que essa intolerância seja menos violenta para todas as comunidades, é uma questão, acho que, da própria sociedade civil, enfim, né, de discutir. A intolerância com o Islã, eu tenho pouca experiência com né, as comunidades religiosas muçulmanas, mesmo no Rio. Elas já existiam antes da chegada dos refugiados. Eu não sei, a gente pode até perguntar para o Adel se ele se sente... porque, assim, você ser muçulmano, você levanta uma bandeira de Islã, né? Eu acho que isso se reflete mais nas mulheres, né, que é uma minoria dentro da minoria, do que dos homens. Né? Um muçulmano, você não vê visivelmente, né, ele carregando, pelo menos, os muçulmanos dessa região do Oriente Médio, né, que é a região do Levante, que é Síria, Palestina, Jordânia, Iraque, etc. Os homens costumam andar com uma vestimenta bem semelhante à nossa. Já as mulheres não, cobrem os braços, cobrem a cabeça e tal. Eu tenho contato com pessoas que trabalham com Islã, eu já ouvi muitas discussões e debates a respeito de como elas se sentem dentro porque essa história, eu acho que a gente assim traz de novo essa questão de nos Estados Unidos, na França, eles vão andar lá nos bairros deles, nas escolas deles, aí vai trazer a outra discussão do símbolo religioso, não vamos entrar nisso. Mas é esperado de uma comunidade que ela se comporte da forma que ela está acostumada. No Brasil, é esperado que ela se comporte da nossa forma. E eu acho que isso é um nível, né, de intolerância que a gente tem. Eu não sei, né, como é que... Se essas pessoas têm sido questionadas a respeito da religião delas, se os meninos estão muito expostos na rua, né, vendendo esfirra, vendendo quibe. Eu passo e eu vejo, assim, sempre tem algum curioso perguntando, alguém falando. Eu não sei se eles são questionados a respeito da religião deles. Esse grupo de rapazes, ele foi muito bem acolhido por um padre da paróquia aqui
São João Batista. Muitos deles assim estavam chegando no Rio, eram acolhidos pela paróquia e depois eles começaram a ter, eles davam um prazo de um tempo até eles começarem a trabalhar, enfim, né? Então foi um acolhimento extremamente importante, né, de uma outra comunidade sectária, né, de uma outra comunidade religiosa, e que, a princípio, não teve nenhum tipo de intolerância naquele momento, né? Muitos deles eles vivem, fazem jejum, vivem, né, vão à mesquita. No Rio de Janeiro tem uma mesquita, eles vão à mesquita rezar. Mas eu acho que aí só perguntando realmente para quem está nesse lugar para saber qual é a situação. Eu vou querer ouvir do Vitor sobre a Europa, mas acho que seria interessante ouvir o Adler, né? Vamos passar o microfone para ele falar da experiência dele aqui. Você topa falar, Adler? تعاليني بكل شغله انت يا خدات. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Adel. É para falar sobre... Porque o debate está sendo transmitido ao vivo pelas redes. E parece que tem uma questão... Sim, sim. Tá tendo uma discussão, um debate sobre intolerância, né? Já que a gente está falando aqui de imigrantes, de refugiados. Como é que você se sente? Porque, assim, né, você, os meninos, o que você acha que... Primeiramente, eu sou ateu, eu não sou muçulmano. Então... Oi? Enquanto refugiado, enquanto sim, sírio... Sim, então, assim, eu acho que vai mais pela visão mundial e o que a imagem foi passada pelo mundo, né, sobre a cultura árabe e pelas mídias, né, que todo mundo tem uma visão bem clara para eles, que eu saio com aquele vestido branco, por exemplo, as mulheres vão com preto, e isso não é totalmente verdade. Isso é uma coisa, assim, o mais simples. Por exemplo, às vezes tem pessoas que estão fazendo pesquisa sobre várias coisas e querem fazer entrevistas. E aí me fizeram uma pergunta: você sente saudade da roupa de lá? E aí eu olho para mim assim e falo: eu trouxe. E isso é bem importante. Isso eu acho que dá uma ideia, né, sobre isso. Então, eu não sei mais o que falar. Tem também, acho que assim, você falando, né, sobre o estereótipo que se tem sobre o árabe, sobre o muçulmano, tem o estereótipo de que o homem-bomba, né, sim, umas brincadeiras, tem né, de que vai explodir a qualquer momento. Eu acho que semana passada eu estava na Praia Vermelha. Eu fui lá para falar com a secretaria e tal, e eu tive, assim, estava com preguiça de ficar carregando a mochila. E aí tinha 2 meninos lá assim, um pouquinho longe da secretaria. Aí eu falei... Eles não me conheciam. Aí eu falei: posso deixar a mochila aqui para ir lá? Aí ele falou brincando: não vai explodir não, né? Aí eu ri e fui. Ele não sabe que eu sou de lá. Eu fui, resolvi as coisas, voltei, eu agradeci ele e eu falei: você me desculpa, mas assim, pelo caso, eu sou árabe e eu sou da Síria. Então, tipo, talvez a sua piada não fez muita graça para mim. Ele ficou muito triste, realmente, ele pediu muita desculpa. Eu não culpo ele, óbvio, né? Eu acho que os brasileiros não falam essa brincadeira com fundo de verdade, o fundo de preconceito, né? Mas, assim, isso virou uma piada muito normal, sabe? Igual várias outras piadas que a gente não percebe. E, igual que a Ruth está falando, assim, talvez a gente não sofre preconceitos, mas talvez, eu acho que talvez a gente sofre uma pressão para ser brasileiros. Faz igual brasileiro, assim, porque gosta de carnaval, de sair, praia e tal. Mas, assim, a gente não se sente muito confortável no início fazendo isso. Depois a gente acostuma. Eu acho que é a questão do carnaval, que todos os meninos, agora tem muitos sírios, né, mais do que antes. E todos ficaram chocados com o carnaval, do jeito que as pessoas botam fantasias, né, e estranhavam assim, tipo, como assim você vai sair da rua? E eu gosto de carnaval, então eu queria botar fantasia e sair, e tipo, eles ficaram assim, olhando para mim que eles não vão fazer. Aí eu falei: eu saio sozinho no carnaval, sem eles. Então,
A intolerância está em todo lugar, né? Dentro da própria comunidade também. Sim. Eu não sei se eu já respondi. Obrigada. Obrigado. A Ruda estava falando dessa questão de, na Europa, se esperar que as pessoas se juntem em até guetos ou bairros que são típicos, bairro judeu, bairro chinês, mas, ao mesmo tempo, são duas coisas, né? Tem talvez não esperem uma assimilação imediata, e tem essa comunidade já que pode ter uma vida reproduzir um pouco mais o estilo de vida, mas se deseja isso, né? Por isso pensar em ter uma família que tem uma criança que nasça já assimilando a cultura alemã, como o Vitor falou, e tem essa questão de como houve atentados na Europa e nos Estados Unidos, eu imagino que o preconceito seja muito maior também. Queria que o Vitor falasse um pouco sobre o que ele viu com relação a isso durante o trabalho dele. Eu achei muito interessante a Ruda falar sobre essa violência que seria um sírio chegar no Brasil e a gente exigir dele, às vezes inconscientemente, exigir que ele se comporte como brasileiro. E lá eu fui para a Europa para fazer essa reportagem no dia seguinte quando aconteceram os atentados de Paris. E foi por isso mesmo que a gente viajou para lá. Não era uma coincidência, minha viagem não estava marcada. A gente saiu às pressas. E a discussão que se fazia lá na França, naqueles dias pós-atentados, enfim, os analistas todos, nas TVs e nos jornais, era apontar o dedo para como a comunidade muçulmana na França estava marginalizada. Então, assim, tem essa coisa dos ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, mas que na prática não acontecia. E é muito curioso isso, porque uma das coisas que eram apontadas assim como possíveis soluções para, primeiro, afastar os muçulmanos franceses da possibilidade de serem cooptados por grupos radicais, e para que essa marginalidade começasse a acabar, era a assimilação, era recebê-los mais como franceses, para que eles passassem a talvez se perceber como franceses. Só que ninguém perguntou, pelo menos nas análises que eu vi ali, será que ele quer ser francês? E isso me ocorreu agora te ouvindo, também não era uma coisa que era ignorância minha, nunca tinha me ocorrido essa coisa. Pô, será que ele quer ser brasileiro, ele quer gostar de carnaval, ou ele quer ser francês, ele quer viver de acordo com os costumes franceses, ocidentais? França, muitas vezes eles atropelam isso, proibindo véu, proibindo burkini. É um jeito meio esquisito de oferecer essa... Como se isso fosse transformar a identidade, né, de alguém, você proibir... E a violência que está nisso, né, de proibir que você exerça a sua crença. Eu acho que esses valores da democracia ocidental criado ali, os valores da Revolução Francesa que são muito presentes nos franceses, às vezes eles acabam, enfim, pulando esses valores na intenção de manter esses valores, né, de achar que a comunidade muçulmana eventualmente vai acabar corroendo os nossos valores, que é um pouco o que mostra esse livro do Michel Houellebecq, que acabou virando uma arma poderosíssima na mão da extrema-direita xenófoba, que diz, olha, se a gente não barrar agora o avanço muçulmano aqui dentro, teremos uma França islâmica em alguns anos. Eu não sei se vocês conhecem, teve uma polêmica grande em torno desse romance do Michel Houellebecq, que era em 2022, né, que seriam as eleições de 2022, que seria um segundo turno, que seria a Marine Le Pen como uma das candidatas, e o outro candidato seria um candidato muçulmano. E por ter tido toda essa polêmica em torno... tem a Marine, que é vista como, para a esquerda, ela é um horror, e aí a esquerda se une para votar no candidato muçulmano, e como é que se daria a França com um presidente muçulmano a partir daí, né? Ele é eleito no livro, e não é spoiler, porque o livro já diz que ele vai ser eleito. Tem alguém aqui que quer participar, ele Oi. Quer fazer uma pergunta. Bom, e eu acho que, assim, só para a gente também ficar um pouco atento, quem é, o que é, né, uma comunidade? Não existe uma comunidade muçulmana, né? Existem comunidades, existem práticas, existem tradições, existem distinções, existem
Assim como os árabes, né? Assim como ser árabe. Então, colocar tudo isso no pacote e pensar em se relacionar, né, de uma forma, né, dual, né, não existe. Né? Então, quanto mais a gente pulverizar isso, melhor a gente vai conseguir lidar com... Os próprios brasileiros, né? Se você pegar uma cidade gaúcha e uma cidade do interior do Ceará, vivem, às vezes falam palavras diferentes, e um não vai entender o outro. Voltando para o carnaval, eu fui passar um carnaval em Salvador em 1990. E voltei enlouquecida com trio elétrico. E os cariocas, assim, que isso? Que coisa horrorosa é essa? Né? Então, assim, são os carnavais também. Né? Sim. Antes da gente abrir para as perguntas que a Mariana está acolhendo, eu queria fazer uma pergunta para vocês de como lidar com esse assunto profissionalmente, a questão dos refugiados profissionalmente. Eu imagino que, como todos os eventos da Casa Pública, que tenha muita gente que é estudante de jornalismo ou já jornalista, que se interessa pelo assunto, e também pesquisadores em geral. Então, é interessante que tem o Vitor, que é jornalista e trabalhou com isso numa apuração jornalística, e a Ruda, que, além de já ter essa pesquisa antes do tema invadir a vida dela, a pesquisa dela acabou se beneficiando do tema, por estar tão, né, imersa nessa história. Eu queria que os dois comentassem como foi tratar o tema do refúgio profissionalmente, quais foram as dificuldades que se esbarrou. O Vitor comentou de ter feito uma pergunta que, às vezes, a gente faz uma pergunta mal colocada, assim, que parece, está feliz de estar aqui, parece uma muleta, e para a pessoa pode pegar de um jeito esquisito. Falou também de ter sido expulso do trem. Se pudesse contar um pouco de qual foi o preparatório, como é que foi estar lá, as dificuldades, e a Ruda também de como que esse assunto, como que a sua pesquisa fez alguma guinada, assim, por ter experimentado isso na própria vida. Assim. Bom, no meu caso, quando teve aquela onda maior, assim, migratória para a Europa, eu já comecei a me interessar muito. Acho que foi logo depois dos atentados contra o Charlie Hebdo, que foi em 2015 também. E aí, enfim, o mundo inteiro falando desse assunto, e eu comecei a acompanhar mais de perto pela internet. Mas, enfim, comecei a ler mais e ver o trabalho da imprensa estrangeira, o que vinha sendo feito, e aí comecei a fazer contato com alguns fotógrafos que estavam orbitando esse assunto e essa rota, que chama Rota dos Balcãs, eu nem falei antes, que virou até um nome, tem a rota específica, assim. E comecei a fazer contato com outros jornalistas, fotógrafos, para desenhar a rota que eu queria. A primeira vez eu ia fazer a rota pela Hungria, aí a Hungria já fechou completamente as suas fronteiras, porque tinha decidido que não queria mesmo sequer a passagem dos refugiados pelo seu território. E a gente foi adaptando esse roteiro, eu deixei guardado, eu sugeri algumas vezes. A gente tinha alguma dificuldade na reunião de pauta ali, porque parecia para a empresa uma viagem que tinha algum risco, e tinha mesmo, acho que é uma atividade que envolve algum risco, porque eu estou sozinho num trem com várias pessoas, qualquer coisa pode acontecer, né? Então, tinha realmente algum risco. Quando aconteceram os atentados de Paris em novembro, a gente decidiu ir para fazer um programa sobre esse assunto, que já estava sendo, enfim, você ligava a televisão a qualquer hora do dia, falava-se sobre esse assunto. E a gente resolveu aprofundar um pouco mais. Espera aí, isso tem a ver, assim, do mesmo jeito que a França e os franceses agora estão aterrorizados com o terror, os sírios também estão. As pessoas que fogem da Síria estão fugindo da guerra, estão fugindo também do terror. E aí a gente resolveu fazer essa rota dos refugiados. Lá na França, em Paris, eu me lembro que o Caco começou a ir atrás, a gente queria contar um pouco a história daquele bairro, que agora não me lembro o nome, em Bruxelas, onde a polícia encontrou um dos envolvidos. E me parecia ser um desses bairros com maioria muçulmana. E aí você perguntou como jornalista lidar com esse assunto. O que a gente queria, tinha virado uma obsessão nossa enquanto a gente estava em Paris, era encontrar uma estudante de jornalismo ou uma jovem repórter muçulmana que morasse na Bélgica e que fizesse, não para ser entrevistada, mas para ser a repórter. A gente queria contratá-la como uma freelancer
para ela fazer a reportagem, assim, o retrato do meu bairro. Tadico. O retrato do meu bairro, como é viver num país que me marginaliza, que me joga para escanteio. Depois de muito procurar, a gente encontrou essa repórter, ela topou a princípio, ela era estudante de jornalismo mesmo, e usava burca, enfim, usava o véu, e família muçulmana, tradicional. Ela topou, aí quando começou, ela desistiu. Ela não revelou assim, o motivo exatamente, estava meio desconfortável e tal, desistiu, e para a gente foi triste, porque a gente queria mesmo que ela fizesse uma reportagem, fosse contratada, remunerada para isso e tal, mas com o olhar dela contar a história do bairro dela, enfim, que ela quisesse contar. Eu acho muito importante, se a gente quer falar desse assunto no Brasil, e como a gente o Brasil está recebendo refugiados e imigrantes de outras nacionalidades, tentar encontrar, por que não, um repórter que seja ou sírio ou haitiano, algum haitiano que, pô, eu me interesso por jornalismo, acho que gosto de contar histórias. Eu conheço eu chamo ele de maestro, eu nem sei o primeiro nome dele, é um haitiano que está em São Paulo, e ele virou um cara, ele tem uma banda, ele tem um programa de rádio, ele se comunica super bem e tal. Por que não convidá-lo para fazer uma reportagem, contando como é ser haitiano no Brasil? Ele vai ter, eu acho que, porque aí você dá voz, é mais do que eu entrevistar alguém. Eu posso fazer 1000 perguntas para um refugiado, eu jamais vou conseguir descrever com a carga de emoção que a Ruda descreveu, por exemplo, essa questão do pai dela dizendo, não pertenço a esse lugar. Então, eu acho que o jornalismo, se quiser tratar desse assunto mesmo, com vontade, começar a trazer refugiado para trabalhar. Vou contratar um jornalista, um repórter sírio que veio morar no Brasil, ou haitiano. Essas pessoas existem, elas estão por aí, é só a gente querer encontrá-las. Bom, a pergunta era... Da questão do seu trabalho, né? Você já trabalhava com o tema da pesquisa diáspora sim, no Brasil? Sim, mas pois eu acho que assim, na questão acadêmica, de pesquisa e tal, a gente precisa ter um certo distanciamento do objeto para poder analisá-lo mais com todos os seus ângulos, né? O envolvimento, aliás, é uma questão que eu acho que a academia tinha que discutir um pouco mais. O que o envolvimento faz com o meu discurso? Né? O que o envolvimento faz com o meu olhar? Eu acho que ninguém faz uma pesquisa se não estiver envolvido por ela, por alguma razão pessoal ou não. Né? Eu sempre tentei circular, digamos. Né? O meu objeto sempre foi dentro e fora, porque era a forma que eu me sentia mais confortável. Os refugiados chegaram até mim e não teve como, né, eu não linkar essas duas dimensões e talvez de uma certa forma me linkasse, né, porque eu pude falar de uma outra forma de uma coisa que eu já sabia, né, que eu já conhecia, mas ter uma clareza de que tem muitos aspectos que realmente são mais fáceis para mim, principalmente a barreira da língua que não existe. Né? E a língua, quando eu falo de língua, não é só a língua que a gente fala. Né? A língua enquanto um dos aspectos da cultura. Né? A língua ela carrega uma simbologia, ela carrega um sentido, ela carrega uma jocosidade ou uma agressividade que, se você só leu e aprendeu no livro, aquela língua, você não tem acesso a ela plenamente. Então, esse acesso pleno realmente é muito difícil de a gente ter uma língua que não seja a nossa língua materna. E você conversar, entrevistar, saber do outro, numa língua que não é a dele, eu vou entrar numa discussão aí, né? Não vou entrar. Você tem um limite, de fato, né? Mas aí também depende do qual é o seu objetivo daquela conversa, daquele...
Agora, essa plenitude também, ela não é fácil de lidar, porque você tem que saber um pouco o que você está querendo com aquilo, né? O fato de eu, talvez, assim, né, essa comunidade aqui do Rio, né, os refugiados do Rio são, em sua maioria, homens. Eu sou, né, uma mulher, eu não sei se eles me veem como síria, se eles me veem como brasileira, se eles me veem como irmã do Adel e o Red, porque isso, a Adel e o Red são uma barreira. São uma barreira para mim, né, brincando. Mas também como é que é para cada um esse meu lugar. Mas, de qualquer forma, eu acho que assim, pesquisar um tema, falar sobre ele, se envolver com ele, né, na medida de que isso seja necessário, não é uma tarefa fácil de forma nenhuma, né? Nem estando dentro, nem estando fora, nem estando... talvez por isso que a moça tenha... Né, não tenha sido fácil para ela, porque a gente falar da dor do outro é muito mais confortável, né, do que falar uma dor que faça algum sentido aí dentro da gente. Ainda na mesma pergunta, né, você, Ruda, além do seu trabalho como pesquisadora, antropóloga, você também é psicóloga, né? No telefone você tinha me contado uma história sobre terem ido te procurar por causa de um caso específico. Eu queria saber se isso tem acontecido com você, de fazer esse trabalho psicológico com refugiados. Sim, mas não. Eu gostaria até de fazer uma clínica, a clínica que eu digo, assim, a prática da clínica. Mas agora estou morando fora do Rio e tal, eu não tive muito como fazer isso. Eu tive muito desejo, ainda tenho. Mas eu sou acionada em alguns momentos muito pontuais para situações muito específicas muito duras mesmo, e que, assim, né, você fala, precisamos de uma psicóloga que fale árabe. Eu fico assim, sou eu, né? Não tem outro jeito, sou eu. E que fale português também, porque fale só árabe também não adianta muito. Então, assim, eu não penso, né? Eu me coloco totalmente à disposição e tento, né, dar uma solução lá em conjunto com as pessoas que estejam envolvidas, por mais que doloroso seja para mim, é muito mais doloroso para eles, né? Então, tenho tido sucesso nesse sentido, não de um acompanhamento psicológico, mas de em momentos muito específicos, de dar algum tipo de, né, ter algum tipo de olhar da subjetividade humana é necessário, né, numa situação de crise, de violência, de refúgio. Eu queria só fazer um complemento rápido. A Ruda mencionou essa questão de ter um certo distanciamento do objeto de estudo. Eu acho que essa é uma questão que para a gente, para nós jornalistas, também está sempre presente. É sempre uma questão saber até que ponto você pode se envolver com a história que você está retratando. Então, às vezes, na faculdade, a gente aprende que não, você tem que ser imparcial, você não pode se envolver, você não pode se entregar àquele assunto. Por outro lado, você está vivendo aquilo, eu estou dentro do trem com as famílias. Teve uma mulher, que se chama Sam, que eu conheci, e ela, no fim da entrevista, ela olha, ela está entrando numa van e ela fala, bye, Victor, I like you. E a gente, como estava gravado, a gente acabou usando isso. E eu abro um sorrisão assim, nossa, também gostei de você e tal. E essa mulher, ela tinha saído do Iraque, o marido era engenheiro e estava sendo recrutado para trabalhar como engenheiro pelo Estado Islâmico. E aí ele contou isso para a mulher, que ele tinha sofrido essa primeira abordagem, e falou, fujam, e eu vou ver o que eu tento fazer. Ele saiu de casa e falou, se eu não voltar em tantas horas, fujam. Ele não voltou e a família tinha fugido. Ela estava há um mês fazendo esse trajeto, havia um mês, e não tinha notícias do marido. Ela me contou essa história, apresentou as crianças, e ela falava inglês, então eu consegui conversar um pouco mais com ela. E aí eu fiquei chocado com aquela história, ela muito obesa, doente. Na hora de fazer a travessia a pé da Macedônia para a Sérvia, ela conseguiu uma van da Caritas, inclusive, para levá-la. Até me ofereceram, se eu fosse com ela na van, eu tiraria o lugar de uma pessoa que podia ir de van. E eu também queria ir a pé. Então, eu me despedi dela, troquei telefone, ela falou, me acha no Facebook.
e eu não conseguia achar mais ela. E eu fiquei meio desesperado, queria saber. Assim, como repórter, eu queria poder contar o que tinha acontecido, mas também como pessoa, cara, como assim? Ela não fala com o marido há 30 dias, que horror e tal. E aí, muito tempo depois, ela me achou no Facebook, não sei como, porque eu digitei o nome dela de tudo que é jeito, revirei, e o número que ela tinha me dado de WhatsApp não funcionava, eu trocava um número por outro, e nada, não consegui. E aí ela me encontrou e disse que conseguiu falar com o marido, e ele tinha conseguido fugir. Mas ele fugiu de um jeito muito surreal, ela não me explicou direito, mas ele estava, assim, o Estado Islâmico levando ele para trabalhar como engenheiro, e se ele não fosse, ele ia morrer. Ele conseguiu fugir, subornou não sei quantos soldados, e hoje ele está lá na Suécia com a família. Mas é um envolvimento que eu tive de me emocionar, em alguns momentos chorei, parei de gravar para chorar, chorei gravando. É uma coisa que não tem como também. Eu sou uma pessoa, tenho, né, você não tem como não se envolver em nenhum momento. Às vezes vai acontecer. E aí acho que você conta isso para o teu telespectador, para o teu leitor, tudo bem. Ele decide se você agiu corretamente ou não quando ele assistir. Obrigada por contar essa história muito boa. Falando da mídia, a gente tem uma ótima pergunta aqui da Júlia Bordman. Quem é a Júlia? Olá, boa tarde. Obrigada pelas histórias. Eu queria saber, porque eu também sou jornalista, como é que vocês entendem a influência, né, principalmente das grandes empresas de mídia e dos debates nas redes sociais também, no crescimento dos discursos isolacionistas, que a gente pode personificar, talvez, no Trump e na Le Pen. Você diz como a imprensa pode influenciar essa coisa meio de... Eu acho que os debates nas redes sociais, mas aí é um achismo meu mesmo, não é pela minha timeline, assim, e família, e grupo de WhatsApp. Eu acho que é porque as discussões são meio rasas, né? Você pega a greve geral de ontem, era ou você é petista, ou você é tucano, ou você é golpista. Eu não sei o quanto as pessoas estão dispostas, via redes sociais, a entender determinado assunto. Sei lá, vira uma guerra de textão, às vezes nem textão é meme, então as pessoas discutem política por meme e tal, e tudo é mais complexo do que um meme, né? Obviamente. Então, o quanto o sujeito que está comentando, e eu me incluo nisso também, às vezes eu faço textão, o quanto eu estou disposto a parar e entender um assunto e ouvir o outro mesmo. Me conta essa tua opinião, não entendi direito, eu queria entender melhor e tal. Nesse sentido, eu acho que as redes sociais são uma armadilha, porque é muito fácil fazer um comentário que, no bar, às vezes eu posso fazer um comentário meio idiota para os meus amigos e todo mundo... não, mas o Vitor não é esse cara. Ele tá bebendo, escapa um comentário que vem, que depois você para e fala, não, mas isso eu acho que eu viajei. Isso que eu falei não é bem isso. Eu preciso refletir melhor. E no Facebook não dá tempo. Você escreve uma bobagem ali, se você tiver um número de seguidores, se for celebridade e tal, aquilo repercute de um jeito gigantesco e tal, e você está ferrado, porque você falou uma bobagem. Acho que todo mundo está sujeito a ter uma ideia equivocada em algum momento. Você está em casa e pensa um negócio e fala, pô, não, eu acho que isso eu estou equivocado. Preciso pensar melhor e tal. Eu acho que vai também da nossa disposição de querer entender melhor um assunto, de querer... sei lá, a própria Piauí traz, nessa edição, uma reportagem sobre a Hungria. Eu nunca imaginei que eu fosse parar para ler uma reportagem sobre a Hungria. E ela é muito boa, ela é muito completa e fala muito mais do que sobre a Hungria. Ela fala da gente, inclusive. Tem muitas semelhanças que você consegue identificar e tal. Mas é uma matéria longa, que você vai sentar, vai demorar, vai debruçar, vai ler, vai buscar referências na internet sobre as coisas que estão sendo ditas ali e tal, para depois conseguir emitir uma opinião mesmo. Então, eu acho que a opinião fácil ela acaba isolando mesmo, porque aí vira uma guerra de memes, vira ou você é petista, ou você é golpista, ou você é isso, ou você é aquilo. Não sei, mas é uma impressão. Talvez eu tenha falado uma bobagem também.
Eu não sou jornalista, né? Claro que tenho minhas opiniões a respeito da grande mídia, mas o que eu só, né, acho que só para fechar isso que o Vitor falou, acho que a gente tem que promover mais debates públicos como esse para querer entender melhor, para poder entender melhor o que está acontecendo e não depender de outras, né, só de outras formas de comunicação. Posso fazer mais uma aqui do público? Temos a Yasmin Carpenter. Pode ler daqui? Vou ver se eu consigo entender toda, mas tem uma letra bonita. Da UFRJ. Sobre assimilação, até que ponto as comunidades de imigrantes ou refugiados no país que os recebem continuam um refúgio cultural? E a partir de que ponto continuam guetos de exclusão, marginalização na sociedade que os recebem? Pois não sei. Mas tem a segunda parte, que é como oferecer inserção para essas pessoas. Perdão. Eu acho que a gente tem que falar sempre dos dois lados da via, né? A gente estava falando de que forma, o que é esperado, né? Nesse momento a gente está falando de refugiado, mas de refugiados de outras épocas, de imigrantes de outras épocas. O que é esperado deles? A gente, né, já discutiu isso. O que ele espera da gente, né? O que ele espera de onde ele está chegando, também é o outro lado disso. Por exemplo, os meninos, quando foram morar na igreja, eles foram morar juntos. E, por um lado, eles precisavam desse laço para reforçar um pouco a segurança que eles sentiam, enfim, né? Praticar a própria língua, comer as comidas que eles faziam, isso é importante, né? Tem muita gente que vai fazer doutorado em Paris, não sai da Maison du Brésil, nunca esteve em Paris, na verdade, só ficou no Brasil e volta, né? Então, essa coesão é importante. Agora, ela é muito pessoal, tudo que a gente vai falar sobre uma comunidade, a gente pode falar sobre o sujeito, de que forma que ele circula dentro daquele contexto, né? As comunidades religiosas, por exemplo, aqui a igreja ortodoxa aqui no Rio, ela cedeu um espaço de uns apartamentos para famílias morarem, famílias que vieram da Síria como refugiadas, morarem lá, né, terem uma residência. E então eram todas assim, mais ou menos na mesma região e tal. Então eles continuaram morando na cidadezinha deles, né, lá de onde eles vieram, só que aqui no Rio de Janeiro. E, assim, isso daria, sei lá, quantas teses, né? Se você fosse entrar lá naquele prédio, pensar como é que cada um se sente, como é que cada um se comporta, qual é a vigilância que ele tem em relação ao vizinho, a vigilância que ele não tem, o mais novo que vai para a escola e não entende nada e volta para aquela Síria, quer dizer, são tantos, né? Eu não posso padronizar o que é para o outro fazer, o que uma sociedade faz com o outro. Eu posso falar de teorias, né? Mas, na prática, a realidade dos meninos que foram morar na igreja do padre Alex, o Brasil deles é um, e o Rio de Janeiro, né? E o Rio de Janeiro dessas famílias, dessa igreja, é outro. Eu não sei, né? Muitos deles podem voltar para a Síria, mas não têm mais nenhuma relação com o Brasil, não querem ficar aqui, querem ir para lá. Que ótimo, né? Então, assim, eu acho que o que é importante para a gente trazer para essa discussão, que não é teórica, não é acadêmica, a gente está aqui num bate-papo, numa conversa, né? Trazendo um pouco essa dimensão do refúgio. Aliás, até a própria palavra refúgio, né? Eu posso me refugiar no meu quarto comigo mesma e não está mais nem em Rio de Janeiro nenhum. É justamente saber que essas subjetividades, essas individualidades, elas existem, não são os sírios que chegaram no Brasil, que são muçulmanos e que podem deixar uma mochila bomba, né, na secretaria do CFCH, na Praia Vermelha, né, Então, assim, o que a gente pode deixar nossos olhares, né, revelarem, e o que
essas pessoas que estão vindo também deixam, claro que, né, essa permeabilidade é muito inacessível para quem está, né, do lado de fora. Não sei se, né, é um pouco por aí. Claro que quando alguém vem sozinho, por exemplo, os meninos tiveram a oportunidade, moraram lá em casa, eu sou, né, meio brasileira, então, assim, entraram na faculdade, eles estão convivendo mais com o que é Rio de Janeiro, da faixa etária deles, do que um outro que esteja, né, mais circunscrito àquele ambiente que ele está em contato. Mas talvez o Adel queira voltar para a Síria e esse outro não queira. Né? Não, enfim, né? Não sei se é um pouco para isso que você quer acrescentar. Eu acho que eu repito o que você disse sobre ter cada vez mais debate, porque o que um refugiado espera do país que vai recebê-lo e o que o país que vai recebê-lo espera dele é um negócio muito complexo. Eu acho que, primeiro, cada refugiado é um indivíduo e deveria ser tratado como uma pessoa, um indivíduo. Nem todo mundo quer a mesma coisa. Quando se fala em refugiado, principalmente na Europa, não é só sírios. Eu até tinha trazido um número aqui, a Acnur divulgou esse ano, que 1.700.000 refugiados terão de ser assentados esse ano, e 40% são sírios. Tem outras nacionalidades, com outras culturas, eu não conheço profundamente, aliás, acho que nem razoavelmente eu conheço, mas imagino que um sírio e um iraquiano tenham culturas diferentes, e façam coisas diferentes, não são as mesmas pessoas. Então, acho que ser tratado como indivíduo, e na Europa é uma questão que esses países vão ter que lidar cada vez mais, porque são países que colonizaram. Você pega o norte da África, a França tem muito argelino. Mas eles não podem entrar aqui. Mas vocês entraram na Argélia, fizeram o que bem entenderam e agora vão embora. Há pouco a Paula perguntou por que a Ruda aprendeu francês também. A França colonizou a Síria, e aí impôs o idioma francês. Então, se eu falasse francês, eu preciso sair do meu país, eu vou tentar ir para a França, porque eu já falo francês. Então, esses países vão ter que lidar com essa situação e não tem uma resposta fácil, né, de como fazer isso. Acho que é muito debate, muita conversa, Piauí pública. Com certeza. Acho que eu queria continuar falando um pouco mais desse acolhimento, né? Eu acompanhei um pouco essa chegada de imigrantes, refugiados em São Paulo, sempre foi um assunto que me interessou, e em São Paulo a gente viu muito crescimento da comunidade boliviana no começo dos anos 2000, depois começaram a chegar mais imigrantes africanos, refugiados ou não, depois também os haitianos, você vê a crise no Haiti, e cada uma dessas comunidades tem demandas completamente diferentes, demandas específicas, e isso assim em vários âmbitos a questão da saúde, como é que é o parto da mulher muçulmana é diferente, o parto da mulher boliviana, são tantas questões e eles falam muito de ter que a própria comunidade se mobilizar e conseguir oferecer algum tipo de serviço que tenha uma conexão com o serviço público e a questão da língua nas escolas, tudo isso. Eu queria que a gente ia entrar um pouco no terreno da especulação, principalmente eu e o Vitor aqui, que a gente não tem um vínculo familiar, não tem um vínculo de estar dentro dessas comunidades. Mas o que será qual que é o Brasil que a gente quer ser, né? A Ruda agora há pouco falou sobre tem todas as questões dos próprios brasileiros, a gente ter tantos problemas de serviço público, ter problema de saúde pública, das escolas, para os próprios brasileiros. E aí, muitas vezes, a gente vê essa questão da própria lei de imigração. Ontem eu estava estarrecida lendo sobre uma manifestação que teve lá em São Paulo, pedindo para não ter para o Temer não aprovar a nova lei de imigração, para a gente não acolher novos imigrantes. Então, já está começando a ter umas reações xenófobas, não só racistas, mas também xenófobas, de evitar essa imigração. Que será que que atitudes a gente poderia fazer? Isso acho que também gostaria de abrir para vocês, se vocês pudessem, enfim, para a gente pensar nesse acolhimento. Pois a gente né? Porque a gente, enquanto sociedade civil, né, a gente tem visto as nossas ações muito pouco ouvidas, muito pouco consideradas, mas temos que continuar, né? Mas eu acho que a gente tem que ter a clareza
dessa pluralidade, né, que tem sido tão discutida, tão falada, tão demandada. Eu tenho um certo, não sei se o que eu vou falar aqui é muito... eu tenho um certo medo dessa pluralidade, né, chegar a uma pulverização de uma sociedade. A gente tem que ficar... É muito delicado, né, você respeitar todas as individualidades e continuar sendo uma nação, né? E aí a gente vai entrar em outras discussões, mas é o que nos une também. Pois é, eu acho que a gente tem que pensar no quem somos, né? Porque com essa onda, né, dessa discussão sobre o refúgio, etc., está sendo muito bonitinho todo mundo falar, nós somos um país de refugiados, né? Meu avô era não sei de onde, mas a gente nunca não parou para pensar nisso antes, né, dessa crise que tem fomentado essa discussão. E eu acho que a gente tem que ter consciência disso mesmo, tem que ter consciência do quão rica, né, poderia ser a troca. Ela já é, mas a gente não tem a consciência de que ela exista. Como é que era? Que exista como troca mesmo, né? Não como imposição de uma cultura ou como outra. uma poética, ou como, sabe? Eu acho que, enfim... A gente romantiza muito a imigração do começo do século, né? Exatamente, Italianos, exatamente. alemães, japoneses, em São Paulo principalmente, né? Que é uma cidade de imigrantes, e quando esses imigrantes não são louros de olho azul, sabe? Como é que é essa nossa glamorização? E ainda fica uma romantização, mas também foi muito difícil também para eles, já não foi fácil, assim, né? Para eles, de romântico, não teve nada, só a novela, né? Porque, por favor. Então, continua não sendo, né? E já passou mais de um século, né? Consegui pensar que essa mãe boliviana, né? E aí, exatamente. Essa mulher boliviana que está chegando está passando pelo que a sua avó passou, conseguir se colocar no lugar do outro, né? Muito complicado, né? Como é que faz esse negócio de se colocar no lugar do outro? É o que a gente precisa fazer, porque eu vi um filme sobre o Hotel Cambridge, que, acho que para quem não sabe, é uma das principais ocupações de São Paulo e acho que a mais bem sucedida. E eles receberam estrangeiros também, refugiados. Talvez não tecnicamente refugiados, mas, enfim, estrangeiros. E os movimentos de luta por moradia em São Paulo estão recebendo e tentando acolher, na medida do possível, cada vez mais refugiados e estrangeiros. E aí tem uma cena muito boa no filme, que alguns brasileiros meio putos. Pô, a gente está aqui, nem a gente tem onde morar, e vocês estão querendo trazer palestino, trazer sírio e tal. Pô, que porra é essa? E aí um palestino fala, nós somos refugiados palestinos no Brasil, e vocês são refugiados brasileiros no Brasil, porque também são sem tetos. Eu acho que é uma coisa de tentar enxergar o outro como um igual, né? Independentemente do idioma que fale e tal. Mas é um troço difícil isso aí. Eu tenho mais uma pergunta aqui do público, da Marina Mota. Quem é a Marina Mota? Você quer que eu faça ou você quer o microfone? Tá. Obrigada. Obrigada, gente, por compartilhar a experiência de vocês. Eu sou pesquisadora dessa área e eu queria fazer uma pergunta um pouco provocativa, assim, principalmente para a Paula e para o Vitor, sobre os meios que vocês trabalham também. Uma das coisas que eu trabalho é exatamente fazendo incidência política pela aprovação da lei de imigração. E o maior setback, assim, o maior problema que a gente tem é quando sai uma matéria dizendo a invasão venezuelana de Roraima está deixando a população empolvorosa. A invasão haitiana do Acre, a invasão senegalesa de São Paulo. E a minha pergunta é, existe uma linha editorial no veículo que vocês trabalham que diz para os repórteres escreverem a invasão venezuelana? Ou isso é uma decisão do repórter? Ou seja, o frame em que a mídia brasileira hoje em dia trata a migração mais com esse olhar cosmopolita que a gente está propondo aqui, o Brasil é plural, vamos receber as pessoas, ou um olhar xenófobo vem lá de cima, ou ele depende muito de quem faz a matéria? Obrigada.
Posso começar respondendo. A gente nunca fez matéria sobre imigração na Piauí, nunca publicou, né? Eu estou fazendo uma reportagem que eu estou acompanhando há muito tempo, a gente leva muito tempo fazendo reportagem. Nunca veio de cima nada que me falasse pode usar tal palavra ou não pode usar tal palavra. Isso, assim, em nenhuma reportagem que eu fiz anteriormente, né? Eu costumo trabalhar com temas sociais, moradores de rua, trabalhei com transposição, enfim, isso da linha editorial da Piauí, posso te garantir que não. Eu escuto de muitos amigos de jornal falar em outras situações, pode tal palavra, não pode. Geralmente é mais linha editorial. E é muito comum no jornal você ler a manchete dizer o título dizer uma coisa e no decorrer da matéria dizer outra. Normalmente o título quem dá é o editor e a reportagem quem escreve é o repórter. Eu não sei, eu só posso falar pela Piauí porque é onde eu trabalho. Isso na Piauí com certeza não acontece. Nós do Profissão Repórter já fizemos alguns programas sobre refugiados. Esse foi o mais emblemático, enfim, porque fomos lá para a Europa. Mas tem outros 2 ou 3 programas sobre refugiados aqui no Brasil. Inclusive, vai ter um que vai ao ar agora com essa questão dos venezuelanos lá em Roraima. Em nenhum momento teve nenhuma intervenção, nem sugestão da direção para que a gente usasse ou deixasse de usar determinada palavra nos nossos programas. O que eu acho que acontece, e aí eu acho que essa resposta continua aquela outra sobre as redes sociais e o trabalho da mídia. Do mesmo jeito que numa rede social, às vezes a gente dá uma opinião fácil, sobretudo, eu acho que se você vai estar lá na correria, trabalhando com online e tal, eu acho que às vezes acontece de o repórter ou o editor usar o termo invasão sem parar para refletir sobre ele. Sobretudo porque o hard news, quando você faz uma cobertura que você precisa dar na hora o que está acontecendo, não se tem o tempo de reflexão sobre o uso de uma palavra como você tem na academia e como o Profissão Repórter tem também. A gente, às vezes, fica semanas fazendo uma mesma reportagem. Eu posso parar o que eu estou fazendo e tomar um café para escrever uma frase. No dia a dia, eu não sei se há esse tempo. E, às vezes, o sujeito vê lá um monte de gente, invasão. Cara, eu acho que a palavra invasão é ruim mesmo. Você tem outras palavras que dá para usar, que são mais específicas. Tem essa questão do título no jornal, que no Profissão Repórter não tem título. Né? Então, eu vou gravando, vou narrando o que eu estou vendo e vou relatando o que eu estou vendo e gravando. A gente tem mais tempo mesmo para refletir. Eu acho que falta uma coisa. Eu tenho um amigo que já com anos de jornalismo, que ele diz que a gente precisa fazer algo que ele chama de prática reflexiva do jornalismo, que é fazer e depois refletir sobre o que fez para tentar fazer melhor. Eu não sei até que ponto a gente para refletir sobre o uso da palavra invasão, por exemplo, e o quanto ele pode direcionar a cabeça de quem está lendo para algo positivo ou negativo. Porque invasão, de fato, tem uma conotação negativa. Invadiram a minha casa e tal. Acho que a gente está fazendo uma reflexão aqui, isso que a Ruda falou, de ter muito debate. Né? Em várias vezes a gente tem problemas com termos, e jornalista é aquela história, né? Especialista em generalidades. A gente hoje estou cobrindo uma coisa, amanhã estou cobrindo outra, às vezes a gente precisa consultar, precisa fazer essa reflexão com frequência, e quanto mais debates como esse a gente fizer, quanto mais a sociedade cobrar, assim, melhor a gente vai fazer essa reflexão. Né? A gente vai continuar amigo, nós 3, mas se saiu invasão, porque eu sinto ela como invasão. Eu acho que é justamente isso que a gente está aqui para refletir, para discutir e para se repensar em relação a quem somos nós e quem nós queremos ser. Né? Continuamos amigos. Mas eu acho que eu concordo com isso de a gente sentir, mas nesse caso de um sujeito aqui sentado na redação fazer uma nota sobre, eu não sei nem se ele teve tempo de sentir, ele não foi lá, não falou com ninguém, não viu, aí vem uma foto de agência. Como é que você expressa uma palavra? Como é que você fala uma palavra? A partir de quê? Você acha que é só só assim seus neurônios? O poder da palavra, o ato falho, tudo isso. Eu posso sentir como uma invasão, entendeu? Mas assim, o que eu acho assim,
que é justamente isso que acontece. Existe esse sentimento de invasão porque existe uma falta de estrutura da população, existe uma miséria, existe uma pobreza, falta de tudo. Por que eu não tenho o direito de me sentir invadido? Eu tenho o direito de me sentir invadido. Agora, é justamente sobre isso que eu tenho que refletir. Olha só, não tem jeito. Agora somos todos nós aqui, nesse mesmo barco. De que jeito que eu vou sentir isso? De que jeito que eu vou... Né? De que forma que todos nós vamos conseguir melhorar a nossa vida, gente? Porque é a nossa, né? É nossa. Esse nossa que eu acho que precisa ser... Mas eu ainda acho que indo lá você tem mais chance de sentir outras coisas. Não, o repórter, digo. O repórter que vai relatar sobre a invasão dos venezuelanos em Roraima, indo lá, ele vai sentir outras coisas que não só a invasão que ele viu na fotografia. Ele vai conversar com as pessoas, ele vai, talvez, não vai sentir exatamente, mas ele vai ter mais dimensão do que está acontecendo, para além de ver uma foto de agência de notícias que um fotógrafo estrangeiro tirou e publicar no jornal dele sem ter ido lá, sem ter falado com ninguém. O trabalho que você fez, o que você relatar, também vai fazer as pessoas, quem estiver assistindo, se sentir invadido ou não, né? Essa é a nossa responsabilidade, né? Exato. Claro. Acho que você tem a responsabilidade, como jornalista, de saber que você vai amplificar o teu sentimento. Exatamente. Você se sentiu invadido, você quer fazer todas as outras pessoas se sentirem invadidas e verem aquela migração como invasão? E segundo, que eu não falei para não ser ainda mais provocativa, é que também tem a busca de likes, né? Tem a matéria para ser mais polêmica, para chamar mais atenção, para um sensacionalismo em cima de um tema muito complexo e que pode ser resolvido com invasão venezuelana. Desculpa, eu não sou jornalista, mas assim, eu quero defender. Desculpa, só para as pessoas que estão em casa não escutaram, ela está perguntando sobre o sensacionalismo. Eu acho que assim, é mais uma vez
de imigrantes, mas eu vejo muito trabalho de qualidade sendo feito também, e é isso que a gente está falando, tentar debater mais para ter um trabalho de qualidade, né? Eu acho que tem uma questão, assim, a gente tem uma percepção de mídia e fala-se muito sobre mídia como uma coisa, a mídia. Obviamente, e acho que isso é claro também para as pessoas, mídias são vários veículos, várias empresas, vários donos e uma infinidade de repórteres, gente que pensa de muitas maneiras diferentes. Então, eu acho que tem algumas iniciativas pontuais de tentar colocar na grande imprensa esse assunto especificamente. Eu concordo com você, também me fiz essa pergunta, eu fui para lá em 2015 e esse assunto saiu completamente, pelo menos da mídia brasileira, mas um pouco também da mídia estrangeira. E eu comecei, por conta dessa conversa, eu falei com algumas pessoas que eu conheci em 2015, que ainda estão lá, voluntários de ONGs. Não, a gente ainda está aqui, a coisa diminuiu em relação a 2015, mas ainda acontece. Tem uma coisa, eu acho, da imprensa de se cobrir também. Tem uma história de uns colegas que trabalham em Brasília que estavam uma repórter de um jornal e uma repórter de um site de notícias cobrindo a mesma coletiva de imprensa, o mesmo assunto. Terminou a coletiva, cada uma publicou a sua matéria. E, assim, passados pouquíssimos minutos, o chefe de uma pessoa do portal de notícias ligou falando: olha, o jornal deu de tal jeito, por que você não deu desse jeito? E o chefe do jornal ligou para a repórter fazendo a mesma pergunta: olha, o site de notícias deu de tal jeito, por que você não chamou? Então, assim, parece que a gente está se cobrindo, prestando atenção na concorrência para tentar fazer parecido, porque quem garante que é melhor? A gente fica meio que se cobrindo assim e entra numa espiral que a imprensa fala do que está em alta aí. Então, agora está em alta falar do terrorismo, as agências de notícias estão falando e tal, e acaba que vai um pouco nessa onda. Não sei se é por má fé ou por não vamos falar de refugiados. Não sei mesmo, é uma dúvida que eu tenho também. Ou se é por uma falta de reflexão, de parar e pensar, ou de ter pautas novas, ideias novas. Porque se eu também chegar para a minha chefia e sugerir a mesma matéria que eu já fiz em 2015 hoje, eles vão falar: mas o que mudou? O que tem de novo? O que você conseguiu de... E aí eu concordo. Eu voltar lá para fazer a mesmíssima matéria, talvez não, até para quem acompanha o programa e assista, se eu sou assinante da Piauí e chega uma matéria que eu já vi ano passado, eu falo: mas de novo? Mas mudou alguma coisa? Não. Então, por que eles fizeram a mesma matéria agora? Sim, aí teria que ir para lá para ver, mas eu preciso... E aí é uma cobrança que, você falando, eu faço a mim mesmo. Eu precisava estar acompanhando mais de perto e ter algo para subsidiar a minha pauta e dizer: olha, eu preciso voltar para lá, porque de 2015 para cá mudou muita coisa e a gente precisa voltar a falar desse assunto. Mas aí é uma responsabilidade que eu também assumo como repórter. Eu acho que não depende só da empresa, do chefe, do dono, depende do meu trabalho de chegar e dizer: olha, tem algo novo. Mas se não tiver, de fato, se eu for sugerir a mesma pauta: gente, olha, por que a gente não faz a Rota dos Balcãs para fazer um programa? Aí vão dizer: já fizemos. Não sei dizer se tem algum palpite, acho que... E não sei mesmo, não é... Sim. Você tem razão. Eu acho que por isso você tem algumas organizações, a Human Rights Watch, eles têm um mecanismo de como lidar com a imprensa e com governos também, que é muito bom, que é assim: a gente precisa criar fatos novos. Então, quando eles querem chamar atenção para algo, a gente precisa criar um negócio que justifique. E aí eu acho que vai um pouco de como a instituição aprendeu a lidar com a imprensa. Tem essa coisa: qual é o gancho? É um jargão jornalístico de qual é a novidade? Então, vocês querem novidade? Está aqui, o fato novo é este, vamos falar desse assunto.
acaba que vira uma coisa meio de lobby, assim, né? Se a minha instituição, que seja ONG ou uma empresa privada e tal, tem condições e consegue lidar bem com a imprensa, no sentido de entregar algo, de criar algo, com a precarização do trabalho jornalístico, como a Paula citou, é uma coisa mais fácil. Pô, aqui já tem, ó, a ONG entregou aqui uma pauta, puta, maravilhosa, vamos fazer. Então, algo complexo. Eu acho que é bom para a gente refletir mesmo, enquanto jornalistas e enquanto consumidores de notícias. Acho que todo mundo tem que se envolver com esse assunto. Nós estamos com um tempo aqui curto, então eu vou só colocar mais uma pergunta aqui que veio pela internet e a Paula vai encerrar aqui com uma pergunta final. O Castro Marcelo pergunta: o que fizemos como país para ajudar na solução do conflito na Síria? Qual ação tomamos diplomaticamente? Não sei se vocês vão saber responder, né? Qual ação tomamos diplomaticamente, mas enfim. A ação diplomática foi a partir de 2013, aceitar os refugiados né, com visto humanitário. E, no início do conflito, o Brasil, eu não me lembro, não sou de relações internacionais, mas eu me lembro que, no início do conflito, o Brasil, ainda, né, na era do ex-ministro, do ex-governo, se colocou disponível na discussão mais ampla a respeito do conflito sírio. A partir de um determinado momento, ele sai de cena, e cada vez saindo menos de cena, né, mais de cena, e não tem muito o que fazer, né? O Brasil não tem, a não ser os interesses econômicos, né, que tinham, né, que fazia algum sentido. A questão geopolítica internacional, etc., está muito circunscrita a outros agentes que o Brasil acho que não tem muito interesse mesmo, né, em fazer. Não sei. Eu não sei até que ponto surtiria efeito também uma nota do governo brasileiro mais enfática contra um lado ou contra outro. Já aconteceu, né, até 2015, mais ou menos, até, né, 2016, aconteciam, né, em momentos críticos um posicionamento do Brasil em relação a alguma ação específica na Síria. Mas que todo mundo sabe que isso é só uma questão de diplomacia mesmo, de que eu preciso me posicionar a respeito de tal assunto. Mas... Fala mais para dentro, eu acho, do que para fora. Tem uma questão de qual é o país, que o país pensa disso, né? Tem um posicionamento, é muito importante. Mas aí, aproveitar esse gancho para fazer a última pergunta. Na hora que a gente estava conversando ali um pouquinho antes de começar, você estava contando um pouquinho como que está Alepo agora, né? Seu pai está morando lá e a gente vê as imagens de Alepo na televisão, parece que está tudo destruído. Como é que está a cidade agora? E recentemente, essa coisa a gente estava falando de o que o Brasil pode fazer. É muito complicado o que os outros países podem fazer. Os Estados Unidos, a gente está sempre nessa questão, os Estados Unidos não vão fazer nada, ou os Estados Unidos bombardearam, que absurdo. O que a comunidade, como é que a comunidade síria, o que se espera, o que seria importante de ser feito, além do pronunciamento, ou para além dos bombardeios, para além das ações de ONU, essas coisas, o que a gente poderia fazer para ajudar? Os Estados Unidos continuam em ação lá na Síria, eles nunca não estiveram, né? Alepo está, acho que 30% dela de pé, o restante está realmente sob escombros. Eu estive falando com meu pai esses dias, ele me chamou a atenção para uma questão que a gente não passa pela nossa cabeça dentro desse olho do furacão. Alepo tinha 5 milhões de habitantes e está com uns 500 mil. Né? Então, entre refugiados e mortos, e, enfim. Então, estava falando que o clima, por exemplo, está muito mais frio. Teve mais neve, teve mais chuva. Também para a gente refletir um pouco a respeito do nosso, né, realmente, nosso papel, como é que a gente interfere no meio ambiente. Mas... que a situação das pessoas que continuam lá, muitas delas não tinham nem os 1.000 euros, né, para sair. Então, quem sai é porque pode sair,
né? Quem pensa sair, porque pode sair. Quem não pode sair, não pensa em absolutamente, não pensa em nada. Está lá, vou sair daqui, que nem uma barata, vou sair daqui, vou para lá, até que pum, né? E ele estava relatando uma coisa muito ruim, muito, né, difícil de se ouvir, que as pessoas, porque a Alepo, a partir do final do ano passado, ela foi reconquistada pelo exército do Bashar, pelo exército, né, sírio. Essa reconquista significou bombardear mais bairros ainda e deslocar mais pessoas, mas não há mais conflito realmente armado, né, com frequência dentro da cidade. Então, as pessoas começaram a querer se mexer para ver como é que está a situação da casa delas, enfim, né? Chegavam lá, não tem casa. E o mais complicado, que é a questão da saúde pública, começou a virar assim, agora o verão está chegando, então muitos corpos ainda embaixo de escombros, com ratos e insetos, enfim, né, que não se tem acesso e não se tem a mínima ideia de como que vai ser a reconstrução da cidade. Os sírios, você imagina, né? Eu acho que a única palavra que você consegue pensar, a frase, depois de 6 anos, eu quero paz, né? E não vão ter paz tão cedo. Eles falam, às vezes eu acompanho algumas piadas que eles fazem. Falam, daqui a pouco a família síria vai ser assim, o meu primo belga, minha sobrinha francesa e o meu tio, sei lá o quê, sueco, vão estar na minha casa em Londres ano que vem para a gente, né? Então, assim, claro que isso, né, a gente tem que brincar com a nossa realidade, mas eu não sei que Síria que vai passar a existir. E eu acho que é mais um questionamento para a gente também se fazer, quer dizer, eu posso ser sírio em um outro lugar, né? Que sírio é esse que eu posso ser? Eu só posso ser brasileiro? De que forma que eu lido com a minha... Qual é a minha zona de conforto? Eu acho que isso a humanidade tem se perguntado, né? Qual é a nossa zona de conforto, cada um de nós, para que a gente possa se sentir bem com nós mesmos e para que a gente possa trocar com o outro. Queria agradecer de novo, o papo foi muito bom. Enfim, acho que a gente pode ficar aqui mais um pouquinho depois que terminar a transmissão, se vocês quiserem falar com a Ruda e com o Vitor sobre a experiência deles, mas muito obrigada por sábado chuvoso, aqui meio de feriado, vocês terem vindo aqui e participado tanto. Obrigada a você, Paula. Você foi ótima hoje. Muito obrigada por comandar o papo aqui. Obrigada, Vitor. Obrigada, Ruda. E tchau para o pessoal de casa. Até a próxima.